Fala galera! Bom, hoje vai um vídeo muito pesado, gente, tá? O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é a comparação entre clocks da memória, Infinity Fabric e a performance, tá? Que é um teste que eu nunca tinha feito pessoalmente, porque eu sabia que ia ser um teste absurdamente complicado e trabalhoso. Então, para vocês terem uma ideia, bom, o que vocês estão vendo aí na tela são os prints de vários benchmarks que eu fiz, que não vem ao caso eu detalhar eles agora, tá? É só um slideshow aí enquanto eu explico. Então hoje vocês vão ver o teste de 9 clocks diferentes de memória, tá? De 2.400 até 4.000 MHz, tá bom? Nesses testes, de 2 a 400 e 400 a 3.200, eu fiz para cada um desses clocks 2.400, 2.666, 2.800, 3.000 e 3.200 MHz. Eu, para cada um desses clocks de memória, eu fiz 3 baterias de teste. Uma com o Fabric sincronizado a 1 para 1, ou seja, a metade do clock da memória. Outro com o Fabric a 1.800 e mais um com o Fabric a 1.900, tá? Então são 5 clocks diferentes, 3 tipos de Fabric para cada um, dando 15 configurações de memória diferentes. Aí eu fiz o teste a 3.400 MHz a memória, com o Fabric a 1 para 1 a 1.700 e com o Fabric a 1.900, tá? Aí eu fiz o teste a 3.600 MHz a memória com o Fabric a 1.800. Aí eu fiz a 3.800 com o Fabric a 1.900. E aí eu fiz a 4.000 MHz com o Fabric no automático e a placa-mãe colocou ele a 1.800 MHz. E aí eu fiz ele a 4.000 com o Fabric a 1.900 MHz, tá bom? Então, no total, entre configurações de Clock e Infinity Fabric, eu testei 21 configurações diferentes, tá? Para cada uma das 21, eu efetuei 5 benchmarks. Cada um desses 5 benchmarks, que são o Cinebench R15, o AIDA 64 teste de memória, o benchmark de 3 games, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus e Assassin's Creed Odyssey. Cada um desses benchmarks, em cada uma das 21 configurações de Fabric memória, cada um deles eu rodei 3 vezes e selecionei o melhor resultado, tá bom? Então, no Cinebench, o maior score. No AIDA, eu selecionei pela menor latência. E nos benchmarks de jogos, eu selecionei sempre o que deu o maior average de FPS, não as mínimas, o average, tá bom? Então são 21 configurações diferentes, 5 testes em cada configuração, repetidos 3 vezes cada, dando um total, gente, de 315 testes que eu fiz para poder realizar esse vídeo aí para vocês, tá bom? Então, eu queria pedir agora no começo do vídeo para, por favor, dar o like no vídeo, deixar o comentário e quem tiver interesse, se inscrever no canal para poder me ajudar a crescer, tá bom? Então, vamos embora lá para o vídeo, para o que interessa. Bom, gente, primeiro gráfico é o gráfico da latência. Tá, então vou explicar para vocês algumas coisas. Primeiro, o clock da CPU está travado a 4.300 GHz, tá bom? Aqui nós temos as 21 configurações de memória que eu testei, tá? A temporização da memória de 2.400 até 3.400 MHz, eu rodei com a mesma temporização de C14, tá?
A 3.600 e a 3.800 MHz, a memória está setada a C16, tá? E a 4.000 MHz, ela está setada a C18, tá bom? Então aí a gente vê a evolução, a diminuição da latência conforme se aumenta o clock da memória, tá? Mas o que é interessante analisar aqui é dentro do mesmo clock o que acontece com a latência conforme eu vario o Infinity Fabric. Então vocês vejam que a 2400, conforme eu aumentei o Fabric, a latência diminuiu, tá bom? A 2666, conforme eu aumentei o Fabric, a latência também diminuiu. Chegando a 2666 com o Fabric a 1900, eu tive uma latência menor do que a 2800 com o Fabric a 1800. Por quê? Porque no momento que eu cheguei a 2800 no clock da RAM, com o Fabric a 1400 atrelado ao clock da memória, eu obtive uma latência menor do que com ele a 1800, tá vendo? Só que a 1900 eu diminui a latência em relação ao Fabric atrelado em 1 para 1. Então, aqui a primeira consideração do vídeo. Até 2800 MHz, se você conseguir puxar seu clock do Fabric para 1900, até mesmo a latência você vai ter vantagem. Entende? Se a tua memória é muito lenta e não passa de 2.800, de 2.866 ou qualquer valor abaixo desse de clock, quanto mais alto o Fabric, melhor. Principalmente se você atinge 1900, tá bom? Porque vocês vejam que a 2.800 com 1.800 eu perdi na latência. Depois eu vou mostrar que apesar de perder na latência teve outros ganhos, mas pensando na latência, até 2.800, sem pensar, quanto maior você puser o Fabric, melhor para você em termos de latência, tá bom? A partir de 2.800, gente, aí a coisa já fica diferente, olha só. 3.000, 1.800 no Fabric, 75. 4.000, 1.800 no Fabric, 74. 3.000, 1.900, 74. 3.000, 1.500, atrelado, 74. Então, a 3.000, se você conseguir pôr o Fabric a 1.900, você já não ganha mais do 1 para 1, você empata na latência. Entende? Aqui é um empate. Mas você vai ter outros ganhos. Então, se o teu Fabric coloca a 1900, mas a tua memória não passa de 3000, vale a pena pôr ele a 1900. Por quê? Na pior situação, que é a latência, ele empata. E depois vocês vão ver no resto do vídeo que ele ganha outras coisas. Então, a 3000, se você conseguir 1900 no Fabric, ainda vale a pena. Tá bom? Aí aqui a gente tem 3.000 com 1.500, 1 para 1, 74,3. E aí aqui, ó, 4.000 a 1.900, 73,5. Vocês vejam que a 4 GHz a memória, a 1.800 você tem 74,6. E a 1.900 caiu para 73,5. Ou seja, vale a pena aumentar o Fabric ao máximo possível, você ganha a latência. Só que na realidade, se você tem uma memória de 4.000, o que você tem que fazer é baixar o clock dela para 3.800. Travar o Fabric a 1.900 e aí vamos supor, aqui eu estou a 4.000 C18. A 3.800 você vai conseguir rodar, por exemplo, igual eu, 3.800 C16. E você vai ter uma performance muito melhor, tá? Mas a nível de teste,
é isso aqui que você tem de latência com uma memória de 4000. Aí a gente começa com o teste a 3.200 e vocês vejam que com o Fabric a 1873.4, a 1972.6 e a 1600 atrelado 71,1, tá vendo? A 3.400 com o Fabric a 1900 69,8, a 1700 69,3. Então, de 3.200 para cima, você já não consegue mais, aumentando o Fabric, atingir a latência, nem empatar, nem chegar perto. Tem uma grande diferença aqui já, 1.5. Em 3.400, você cada vez mais vai... É impossível você atingir a latência, tá bom? E aí, para vocês terem uma noção, 3.600 com 1.800 dá 67. E 3.800 com 1.900, 63 de latência, tá bom? Então, do ponto de vista da latência da memória, opa, desculpa. Do ponto de vista da latência da memória, tá? Até 3.000, se teu Fabric vai a 1.900, pode compensar, tá bom? É compensador. Acima de 3.000, do ponto de vista de latência de memória, que não é tudo que você vai pôr em jogo. 3.200 para cima, em 1 para 1, a latência é bem melhor, tá bom? Já dá uma vantagem boa. Se você tem memória acima de 3.000, ou seja, 3.200 para cima, o mais interessante do ponto de vista da latência é sincronizado. Até 3.000, se o teu Fabric chega a 1.900, vale a pena pôr ele a 1.900, tá bom? E memórias acima de 3.800 não compensa, você tem que baixar o clock dela para 3.800 e aí você vai obter a melhor performance. Bom, gente, aqui são os resultados do clock de memória de 2400, tá? Com os 3 sets de Fabric para leitura, escrita e cópia da memória, tá? Então vocês vejam que conforme eu aumentei de 1.200 para 1.800 e de 1.800 para 1.900, os valores aumentam. Ou seja, além da latência ter diminuído, como a gente viu no slide anterior, quando eu aumentei o Fabric com a memória a 2.400, eu obtive mais velocidade de leitura e escrita e cópia. Lembrando assim, ó, a escrita da memória em todos os testes, os valores para 1900 e 1900 e 1800 e 1900 são os mesmos, porque eles estão atrelados ao Fabric. A 1800 sempre vai ser em torno de 28.000 megabytes por segundo. E a 1900 é sempre um pouco mais de 30.000 megabytes por segundo, tá bom? Mas isso impacta no quê? Impacta na cópia. Percebam que com o Fabric a 1200, leitura e cópia têm taxas muito próximas. A 1800, a leitura aumentou só um pouquinho, mas a cópia deu um salto, porque a escrita aumentou muito. E a 1900 a mesma coisa, a leitura aumentou mais um pouquinho. Como a escrita aumentou de 28 para 30, a cópia deu mais um pulinho, tá vendo? A 2666, a gente vê a mesma coisa, ó. Com o Fabric travado, pareado, vocês têm que leitura e escrita têm velocidades parecidas, leitura e cópia. Quando eu subo para 1800, vocês vejam que a leitura deu um pulinho, a escrita foi lá para os 28.000 e a cópia já ultrapassou os 40.000 longe. A 1900, ó, a leitura deu essa mesma subida, a escrita foi para mais de 30.000 e a cópia também subiu junto, entendeu? Então teve vantagem nas velocidades de leitura e cópia da memória e a escrita, lógico, junto com o Fabric.
A 2.800, gente, olha, continuou se mantendo a mesma característica. Quando eu aumento o Fabric, a leitura aumenta um pouquinho, a escrita vai junto com o Fabric e a cópia aumenta bastante. Antes era semelhante o valor, ó, agora ele descola, ele aumenta mais. A 3.000 também aconteceu o mesmo comportamento, tá vendo? Ó? A 3.200 a gente começa a ter uma aproximação dos valores, tá vendo? Ó? Mas mesmo assim, apesar da leitura ter dado um pouquinho abaixo quando eu desincronizei, provavelmente por causa da latência, a cópia continua ganhando do valor padrão. A 3.400 aí eu acredito que a situação já não tem mais vantagem do ponto de vista da leitura e da cópia, apesar da escrita ter sido melhor e a cópia ter sido um pouquinho maior, né? Vocês vejam que o gráfico já está bem mais parelho. Aqui a gente está vendo a 3.600 com o Fabric a 1.800 e a 3.800 com o Fabric a 1.900. E vocês vejam que leitura e cópia são iguais, muito próximas. E a escrita varia conforme o Fabric. Aqui a 4.000 MHz a gente vê com o Fabric a 1.800 e com o Fabric a 1.900. E vocês vejam que é vantajoso em todas as medições o Fabric a 1.900 a 4 GHz. Então aí o que dá para tirar dessa primeira parte, que é a avaliação da velocidade em si de leitura, escrita, cópia de memória e latência, tá, gente? Clocks de 3.600 com Fabric a 1.800 ou 3.800 com Fabric a 1.900, com certeza são as melhores opções de memória para o Ryzen 3000, tá bom, gente? Se você tem uma memória até 3.000 MHz, vale a pena subir o Fabric ao máximo que você puder, principalmente se ele chegar a 1.900, porque você vai ter mais performance e vai ter uma latência no mínimo igual do que você obteve com o Fabric atrelado, tá bom? A 3.200, gente, tá? Já começa a ser algo a se estudar. Você pode, de repente, se penalizar um pouquinho na latência, mas em outras situações você pode ganhar, você vai ter que testar. E a partir de 3.200, sem dúvida nenhuma, o Fabric atrelado à metade do clock da memória é a melhor opção em qualquer situação, tá? Então, até 3.000, se teu Fabric vai a 1.900, você põe a ele a 1.900 que você vai ter uma performance melhor. Sua memória não passa de 3.000 e o seu Fabric chega a 1.900, põe a ele a 1.900. Você tem a memória de 3.200, você está no limite. A latência perde um pouco, mas de repente em outras situações, velocidades da memória você está ganhando, de repente no teu uso você vai ter vantagem, você vai ter que testar. De 3.200 para cima é indubitável o clock atrelado na metade do clock da memória vai ser vantajoso, tá bom? Então essa aí é a primeira parte referente pura e simplesmente às velocidades de leitura, escrita, cópia e a latência da memória, tá? Bom, gente, agora aqui a gente está vendo o gráfico com a pontuação do Cinebench, tá? Nas 21 configurações, tá bom? Lembrando que isso aqui eu realizei o teste 3 vezes e fiquei com o melhor resultado, com o maior score das 3 para colocar aqui, tá bom? Então, ó, os dois melhores scores são a 3.600 e a 3.800, com uma variação mínima, mas o score melhor foi a 3.600. Não quer dizer que é mais rápido, mas no teste foi isso que deu. E você vê que eles se destacam do resto. Aí a gente tem aqui, ó, um pessoal que vai desse 3.400, 1.900 até esse 3.200, 1.600, com scores relativamente próximos, tá bom? Mais próximos, né?
Sendo que aqui o que a gente percebe, ó, 3.200 a 1.600 ou 3.200 a 1.900, dá na mesma. 3.400 a 1.700, ó, e 3.000 a 1.500, é tudo muito parecido. E 2.600 com 1.900 no Fabric e 2.600, 2.800 com 1.900 e 2.666 com 1.900 no Fabric tiveram pontuação bem boa. Aí aqui perto, ó, 3.000 com 1.800, 3.000 com 1.900, 3.400 com 1.900, 3.200 com 1.800, todas pontuações razoáveis, muito próximas, né? Dentro de uma margem de erro até. Aí aqui, ó, 3.200 com 1.800 já deu uma queda, tá vendo? Então assim, até 3.200, se o teu Fabric vai a 1.900, vale a pena você pôr ele a 1.900, entende? Ou, se tua memória não passa de 3.000 até 1.900, ó, você vai ter uma performance legal. Já quando você pega memórias mais fracas, né, ou o FEB, por exemplo, 3.200 com 1.800 não teve uma performance legal. Entende? Já 3.200 com 1.900 foi top. Então, assim, até 3.000 subir o Fabric por esse teste vale. 3.200 só se teu Fabric bate 1.900, senão já não vale. E 3.400 para cima não tem ganho nenhum, perde, ó. Vocês viram, perdeu bastante. E aí aqui, ó, 2.800, seja a não ser com o Fabric de 1.900, 2.600 a mesma coisa, 2.400. Vocês vejam que com o Fabric de 1.900 teve uma pontuação bem melhor do que com o Fabric a 1.800 e do que com o Fabric no padrão, tá bom? Então vale muito a pena, mas você não vai ter a performance daqui com a memória 2.400, tá vendo? E a 4.000, pelo menos nesse teste aqui do Cinebench, gente, não importa o que você faça com o Fabric, a performance é horrorosa. A solução para a memória de 4.000 qualquer, ou mais de 4.000, é pegar e baixar ela para 3.800 com o Fabric 1.900 para você vir para cá, ó. Tá vendo? Então, do teste do Cinebench, acho que é isso aí que tem para mostrar. Bom, gente, agora o que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver aqui para cada clock de memória as 3 configurações de Fabric e os FPS médio e mínimo em cada um dos 3 jogos, tá bom? Então aqui 2.400 com Fabric original, 1.200, 118 de average, 55 de mínima, tá vendo? A 1.800, 117, a 1.900, 118, ou seja, com a memória de 2.400 no Assassin's Creed Odyssey, tanto faz o Fabric, não muda o gameplay. No Metro Exodus, você tem uma pequena melhora, tanto na média, no average de FPS, quando você aumenta o Fabric, tá vendo? De 117 para 122 para 123. No Shadow of the Tomb Raider também, você melhorou tanto o average quanto o FPS mínimo, aumentando o Fabric. A 2600, no Assassin's Creed Odyssey, você vê novamente a mesma coisa. Ó. É um jogo no qual a memória e o Fabric parece não ter muita interferência. Vocês veem que dá mais ou menos na mesma. O average não muda, o FPS mínimo parece que teve uma melhora aumentando o Fabric. No Metro Exodus, mais uma vez o average escalou, tá vendo? Ó? De 120 foi para 123, depois 127, conforme eu aumentei o Fabric. Shadow of the Tomb Raider parece que é o que melhor escala com o aumento de Fabric, tá vendo? Ó? Tanto o FPS mínimo
quanto o average escalou conforme eu fui aumentando o Fabric. A 2600, novamente, ó, Assassin's Creed Odyssey não liga muito para o Fabric e para a memória. Metro Exodus escalou com o aumento do Fabric. E Shadow of the Tomb Raider também teve um ganho aumentando o Fabric. A 3000 já não se percebe mais a melhoria no frame aumentando o Fabric, tá vendo? A 3200 mais a 3000 Shadow of the Tomb Raider. A 3200 no Assassin's Creed Odyssey, olha aqui, ó, parece que novamente você não vê diferença aumentando o clock do Fabric. No Metro Exodus também não teve mais diferença. E no Shadow of the Tomb Raider também não existiu diferença. Quer dizer, até 3000 a gente está vendo aqui, ó, que no mínimo está empatando. Até 2800 teve ganha. A 3000 teve, vamos dizer, não teve interferência. A 3200 também não teve assim interferência, mas não atrapalhou você aumentar o clock do Fabric, tá bom? A 3400, a mesma coisa, ó, vocês vejam. O resultado a 1700 e a 1900 basicamente é o mesmo. A mínima aqui foi um pouco melhor, mas a mínima, gente, varia demais, né? A 3400, o Metro Exodus parece que escalou um pouco com o aumento do Fabric para 1900. Tanto o average quanto a mínima teve um ganho. Shadow of the Tomb Raider empatado nos averages, a mínima muito próxima, né? A 4000 com o Fabric a 1800 ou com o Fabric a 1900, Assassin's Creed Odyssey tem o mesmo average e o mínimo melhorou a 1900, mas já a 4000 o Metro Exodus é igual, tanto faz o Fabric a 1800 ou a 1900. Shadow of the Tomb Raider, por último, a 4000, vocês vejam que também tem o mesmo comportamento independente do Fabric. Bom, gente, aí aqui o que a gente tem. Eu peguei para cada um dos 3 jogos, tá? O melhor resultado de cada um dos 9 clocks diferentes de memória e compilei eles num gráfico só. Então aqui no Assassin's Creed Odyssey a gente viu, quando vimos os gráficos individuais de cada clock de memória, que a velocidade de Fabric não interfere muito, são iguais. A 2400 não importa muito o Fabric a 1800 ou a 1900 ou a 1200, o teste é mais ou menos o mesmo, mas de cada uma das configurações diferentes para aquele clock, eu peguei a que tinha o maior average e coloquei neste gráfico. E vocês veem que a 3800, 1900 eu tenho uma pequena vantagem. A 3600, 1800, um pouco mais, né? Mas qualquer um deles, na prática, está dentro de uma margem de erro, tá bom? Do pior resultado para o melhor resultado, a gente tem 6 FPS, tá? O que é muito pouco de diferença, tá bom? É, sei lá, 5%, né? Muito pouco. E as mínimas em todos ficaram em torno de 60 FPS, tá vendo? Só aqui que deu uma mínima um pouco menor, mas não dá para considerar, né? Então, Assassin's Creed Odyssey, se é esse o jogo que você joga, não tem diferença praticamente nenhuma configuração de memória e Fabric. Já no Metro Exodus, a gente viu escalar nos gráficos anteriores conforme você aumentava o Fabric.
E na hora que eu pego os melhores resultados de cada clock, vocês veem que todos eles são com o Fabric mais alto do que seria o 1 para 1. E todos, menos o 3200, que foi com o Fabric a 1800, tá vendo? Os outros todos é com o Fabric a 1900. Inclusive a memória 2800 com o Fabric a 1900 foi a primeira colocada dos resultados, tirando, né, as duas configurações de memória mais forte aí, que não eram o propósito do teste, elas estão aqui só a nível de comparação. E, curiosamente, nesse benchmark, a 3600 com o Fabric a 1800, eu tive um average maior do que com 3800 a 1900, tá bom? Não sei explicar isso aqui. Apesar da mínima aqui ter sido melhor, eu não sei explicar. O interessante é que vocês veem, ó, ele vai escalando quase perfeitamente. Aí ele tem esse 2800 que está fora da curva. Eu não sei exatamente o que encaixou aqui que deu esse resultado. Mas vocês vejam que ele escala. E sempre o Fabric mais alto, para este jogo particularmente, você tem mais performance do que com o Fabric a 1 para 1. Tá bom? E o último jogo, Shadow of the Tomb Raider, teve o mesmo comportamento. Nesse aqui escalou perfeitamente. Vocês vejam, cada degrau de clock você aumenta o average. E aí aqui a gente tem perdido aqui no meio 4000 com o Fabric a 1900, que empata com 3200, tá vendo? Ó? Quer dizer, se eu baixar esse clock aqui para 3800, eu daqui vou parar aqui. E aqui nesse benchmark, e também no anterior, no Metro Exodus, você vê que já tem uma diferença bem considerável no FPS quando você aumenta a clock de Fabric e memória. Então aqui, ó, em Metro Exodus, a gente teve 24 FPS de diferença, tá? 24 FPS aqui, ó, é 20% a mais de FPS, somente com memória e Fabric, o resto é tudo igual. E nesse outro aqui a gente também teve 24 FPS, que também está em torno de 20%, um pouco menos de 20% aqui, porque o número de FPS é maior. Tá vendo? Então, realmente, aumentando o clock de memória e Fabric, em vários cenários de jogo, você vai conseguir escalar, junto com o aumento da memória e do Fabric, o aumento do FPS do jogo. Bom, gente, então qual a conclusão do vídeo? A conclusão do vídeo é a seguinte: se você tem uma memória que não passa de 3000 MHz, de 3000, incluindo 3000 para baixo, você tem que subir o seu Fabric obrigatoriamente para 1900, se você puder, ou para o maior valor possível, 1833, 1866, 1800. Qualquer valor de Fabric que você colocar alto, você vai ter ganho em tudo, em jogos, produtividade e nas velocidades da memória. A 3200 MHz, tua memória chega a 3200, mas não passa de 3200. Se teu Fabric vai a 1900, é vantajoso você colocar ele a 1900. Se o teu Fabric não chega a 1900, ele para em 1800, você vai ter que testar as aplicações que você usa para descobrir se você vai ter vantagem ou não. Porque aqui é o limite, onde a partir de então o Fabric alto já não funciona bem. Acima de 3.200, você vai deixar o Fabric sempre pareado com a memória, ou seja, o clock do Fabric a metade do valor do clock da memória. Então aí de 3.400, 3.500,
acima de 3.400, sempre pareado com o clock da memória. Aí, quando você ultrapassa a memória mais rápida do que 3.800 MHz, não importa o Fabric que você sete, vai ser mais lento do que ela 3.800. Então, se a sua memória tem clock maior do que 3.800, 3.866, 3.900, 4.000, 4.100, 4.200, não importa. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir o clock da memória para 3.800, parear ela com o Fabric a 1.900, se o seu Fabric permitir. Se o seu Fabric só vai a 1.800, você vai baixar o clock dela a 3.600 e emparelhar com o Fabric a 1.800. E vai baixar os tempos originais da memória, porque agora você está colocando ela mais baixo. Com isso você vai ter muito melhor desempenho do que com ela a 4 GHz, tá bom? Então essa aí é a conclusão de todos esses testes aí, esse estudo aí que eu fiz nos últimos dias a respeito disso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, dê o like. Espero que vocês reconheçam aí o trabalho que eu tive, valorizem isso. Dúvidas, sugestões aí nos comentários do vídeo, tá bom? Valeu aí e até o próximo, galera.